Eu preciso lhe falar de um ser maravilhoso que o mundo um dia viu. Acalmou a tempestade, salvou quem me pediu. O doce avisado e abate meu céu, restaurou sua visão. Eira ele ao seu lado, ele é advogado que não perde em questão. Ele é o Deus clemente, verdade, onipotente e eterna compaixão. Ele é o Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac, de Isaías, de Jacó e Abraão. Ele é o Deus dos mares, Deus da terra, Deus do céu. Onde for o avião, usa dele, meu irmão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Ele é o Deus dos homens e não perde em questão. Aleluia! A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse eu ia pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Canta que sabe! Anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Leve esse meu pensamento, será realidade. Pois pra lá não escolho ocasião, só derramo meu coração e falo com ele. Quando eu quero falar com Deus, só levanto as minhas mãos e elevo em oração os meus pensamentos. De repente posso sentir sua presença perto de mim, sua graça me envolver, sinto o seu poder. Não consigo me controlar, sinto a sua mão me tocar, seu espírito me envolver com muito poder e unção. Espírito de Deus, envolvendo todo o meu ser,
E na sua vida também. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra. Não podemos nos separar. Eu amei, ele me amou muito mais. Eu pecador, ele me amou mesmo assim. Ele e eu, juntos até o fim. Ele e eu, nem a morte pode nos separar. Vai além do que se possa imaginar. Foi na cruz, foi ali que ele me conquistou. Pois só ele me mostrou um verdadeiro amor. Igual, o seu nome é Jesus Cristo e ele me deu a mão. Ele é o melhor amigo, o amigo sem igual. O seu nome é Jesus Cristo e ele me deu a mão. Oh, aleluia. Você lembra onde você estava quando eu deixei a mão para você? Quando você estava à beira do suicídio e da cabo da vida, e ele foi lá e arrancou você. Ele e eu não podemos nos separar. Eu amei, Jesus me amou muito mais. Eu pecador, ele me amou mesmo assim. Ele e eu, juntos até o fim. Ele e eu, nem a morte pode nos separar. Vai além do que se possa imaginar. Foi na cruz, foi ali que ele me
saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso nesta noite, para juntos glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de glorificar o nome do Senhor, né? Quero agradecer a oportunidade ao pastor Mareilson, à irmã Clívia, ao irmão Josivaldo. Que Deus abençoe ricamente esses amados irmãos e estão morando no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Carlos também. Está guardado aqui no meu coração, pastor Carlos, esse homem de Deus. Que Deus abençoe toda a amada igreja nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite a palavra de Deus fala para nós o tema quebrando a era do gelo e a desunião. O primeiro texto bíblico da palavra de Deus se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 12 da palavra de Deus, que diz assim para nós: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós podemos ver que a primeira causa que nos leva a esfriar o nosso amor por Deus é justamente a falta de temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, esse amor esfria. Deus, ele continua no mesmo lugar, ele está no mesmo canto, ele está ali naquele lugar intercedendo por nós, mas nós é que precisamos de nos aproximarmos de Deus. E a maneira de nos aproximarmos de Deus é primeiro termos temor a Ele. Se nós não tivermos temor a Deus, nós não podemos se aproximar de Deus. O temor do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, que é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Quem louva a Deus é porque teme a Deus. Quem serve a Deus é porque teme a Deus, porque tem vontade de permanecer aquecido na presença do Senhor. O amor esfria quando a família desentrega. Aí tão somente o que é que acontece? O amor esfria. O temor sai e o amor vai esfriando as pessoas, vai separando as pessoas. A palavra de Deus diz para nós que todos pecaram e todos estão o quê? Destituídos da presença de Deus. Mas o que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que perdoa os nossos pecados e nos une de novo na presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite porque nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando, ouvimos a voz do Senhor falando em cada coração. Nós ouvimos Deus perdoando o nosso pecado, nos redimindo em sua presença, colocando o seu temor em nosso coração. Por isso que nós estamos aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. Cada um teve o seu chamado especial. Cada um teve o seu chamado específico diante de Deus. Cada um foi chamado de uma maneira. Cada um ouviu a voz do Senhor. Cada um ouviu a voz bradando em nosso coração, na nossa alma, dizendo que nós precisamos do Senhor. Sabe por quê? O amor de muitos tem esfriado porque tem tido um colapso de valores morais e espirituais que tem afastado as pessoas diante da presença de Deus. Quando nós falamos em um amor esfriar, nós entendemos muitas vezes que o amor só esfria de quem está aquecido na igreja, mas muito também naqueles que estão lá fora, que ainda não se aproximaram de Deus, que ainda não vieram para a presença de Deus, que está frio na presença de Deus, que o temor de Deus não bradou em seu coração, mas Deus chama nesta noite, Deus convida nesta noite, Deus te chama, pecador, para que você possa se arrepender do seu mau caminho. Porque a palavra de Deus diz para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, meu amado, leva você à morte, leva você à frieza espiritual, leva você a perder os valores morais, leva você a perder os valores espirituais.
mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, nos une em sua presença, para que possamos glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. O amor esfria quando quebramos os princípios estabelecidos por Deus. Quando isso acontece, nós ficamos logo olhando para nós dizendo: eu não sou digno, eu não posso me aproximar, eu não tenho como louvar, eu não tenho como adorar, eu quero buscar a presença, eu quero glorificar, mas eu estou frio, eu não consigo. E você não consegue, mas o Deus Todo-Poderoso é que nos sustenta pela sua mão graciosa, que nos levanta, que nos ergue para que possamos o quê? Glorificar o seu nome. Por isso que a palavra de Deus diz: quebrando a era do gelo. E eu preciso, para quebrar, tirar de mim, tirar de cada um de nós, o esfriamento que nos deixa distante do Senhor. Eu não sei o que é que te leva a estar afastado do Senhor, o que leva você a estar distante do Senhor, o que leva você a perder os princípios do Senhor. Outra coisa que tão somente o amor esfria é com a corrupção. Porque a palavra diz assim para nós: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando eu começo a amar a mim mesmo e não começo a amar a Deus, eu começo a esfriar. Esse amor esfria, eu não consigo me aproximar diante de Deus. Haverá homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Tudo isso me faz esfriar na presença de Deus. E eu não posso deixar que tudo isso esfrie a minha comunhão com Deus. Não posso deixar que a avareza ela tome lugar de Deus na minha vida, isso dentro e fora da igreja, porque a avareza não está só na rua, a avareza não está só na impiedade, às vezes está dentro da igreja, e você sabe que você precisa doar, que você precisa servir, que você precisa amar, que você precisa ter comunhão, que você precisa se aproximar, mas você não faz. Porque quando nós falamos sobre avareza, que só está lá fora, nós somos bons em acusar aqueles que não estão na presença de Deus. Quando nós dizemos que são avarentos, que não vai poder estar na presença de Deus. Quando olhamos e vemos assim, olha, são blasfemadores, são soberbos, sem afeto natural, irreconciliáveis, mas muitas vezes estamos dentro da igreja, vivendo tempos irreconciliáveis com os nossos irmãos, e nós não podemos deixar que esse amor esfrie, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos aquece em sua presença, é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos levanta, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que guarda em nosso coração para nos guiar e nos conduzirmos diante da presença de Deus. Nós olhamos para a palavra e vemos pessoas orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigo de Deus. A sociedade, o povo está indo na contramão daquilo que Deus quer. Nós queremos muitas vezes amizade com o mundo, amizade com tudo, e esquecemos do maior amigo, que é Jesus Cristo, aquele que nos une, aquele que não olha para o nosso pecado, mas perdoa o pecado, porque quando Jesus estava ali na cruz, aquele ladrão estava ao lado dele, então somente ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Mas antes dele reclinar a cabeça, ele olhou para a multidão que o crucificava, a multidão que gritava perante Pilatos, dizendo: crucifica, crucifica, solta Barrabás. Ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Deus quer reconciliar a sociedade, Deus quer reconciliar as pessoas com Ele. Nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. Tem pessoas que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. E a palavra de Deus diz: olha, deste se afasta. É isso que faz com que as pessoas se esfriem diante da presença de Deus. Porque
Porque o texto diz para nós que por se multiplicar a iniquidade, o amor, ele esfria. O amor se afasta. Quando o pecado ele entra, quando a iniquidade ele toma espaço, não somente na vida das pessoas, o que é que acontece? Esfria, você fica sem querer buscar, você fica sem querer estar na presença de Deus. O amor esfriou para alguns. No outro texto sagrado, a palavra de Deus diz para nós que muitos ficaram mortos. Apocalipse, o texto que nos passa em relação ao tema quebrando a era do gelo e a desunião, diz o texto sagrado em Apocalipse 3, 15 e 16, dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você for olhar o texto em que se encontra essa igreja de Laodiceia, ela se destacava por 4 características. Em primeiro lugar, era um centro bancário, financeiro, era a cidade mais rica do mundo. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Talvez na terra esteja acontecendo a mesma coisa. Há tantas riquezas, tantas farturas em tantos lugares, em várias pessoas, em famílias, que talvez não haja necessidade da presença de Deus. Porque quando nós temos tudo, quando nós estamos fartos de tudo, fazemos como aquele homem que estocou os seus celeiros, olhou para ele mesmo e disse: alma, come, bebe, folga, porque tem bens para muito tempo. Ele achava que isso era suficiente, mas suficiente nesta noite é a presença de Jesus na minha e na sua vida. Porque se nós não tivermos a presença de Jesus na minha e na sua vida, nós não somos nada, nós perecemos, nós ficamos mornos, nós ficamos frios, nós ficamos distantes, nós ficamos separados de Deus. Sem fogo não quebra gelo. Você pode até esmiuçar, bater com o martelo, ele vai apenas despedaçar aquele bloco, mas ele vai estar gelado do mesmo jeito em várias partículas. Mas quando o fogo do Espírito aquece, ele tira a frieza. Quando o fogo do Espírito aquece, ele tira o gelo. Quando o fogo do Espírito entra no nosso coração, nós somos gratos para adorar e dizer que só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é o Senhor. E nós entramos na presença de Deus com o coração grato a Deus. Nós não nos levantamos com murmuração, nós não nos levantamos com insatisfação, nós sempre levantamos dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque o seu coração está ligado à videira verdadeira. A igreja tinha perdido a sua visão, tinha perdido até as vestimentas. Jesus, ele identificou a falta de fervor espiritual da igreja quando ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera foras frio ou quente. Na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração ardente. Isso aqui faz com que nos mostra que o Evangelho ele é muito além do que placas e divisões, do que esfriamento e do que mornidão. O Evangelho ele é vivo. A palavra de Deus ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela é quem entra, rasga a alma, e eu não posso fazer, mas o Espírito faz, o Espírito quebranta, o Espírito transforma, mesmo em meio às circunstâncias, você continua adorando. Por isso que muitas vezes o povo diz: os crentes são loucos, são doidos, porque eu não consigo entender como é que alguém vê Jesus sendo crucificado e sai no caminho de Emaús
caminhando e o coração continua ardente na presença de Deus. O crente precisa ter um coração ardente. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras para quebrar o gelo, para tão somente tirar a desunião. Precisa-se ter um coração ardente. Quando a palavra abre, quando o Senhor fala aos nossos corações, o nosso coração precisa estar sempre o quê? Ardente na presença de Deus. É preciso que esse coração esteja sempre ardente. E nós não podemos ter um coração frio, nem um coração morno de maneira nenhuma. O que falta às vezes é um fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, era apática, indiferente. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era a heresia, mas era a apatia. O nosso fogo íntimo está em constante perigo. Ou enfraquecer, ou morrer. Mas o braseiro, ele precisa ser cutucado. O braseiro, ele precisa ser cutucado para que o fogo possa aparecer. Alimentado, soprado para incendiar. Muitos fogem às vezes com medo do fogo por fanatismo. E nós não podemos ter medo de buscar a presença do Senhor. A igreja não precisa ter medo de buscar o fervor do Espírito na presença de Deus. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas isso é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções. Nós precisamos ter medo do emocionalismo, mas de sentir a emoção do Espírito Santo nos chamando, do Espírito Santo nos aquecendo, do Espírito Santo nos renovando. Nós não precisamos de ter medo, nós precisamos dobrar os nossos joelhos na presença daquele que pode nos renovar, daquele que pode nos levantar, daquele que pode nos restaurar, daquele que é o Senhor deste povo que vai morar no céu. O esfriamento é tirado quando nós nos dobramos na presença do Senhor. O que precisa nesse tempo presente é a igreja se dobrar, é a igreja buscar, é a igreja estar fervorosa no Espírito Santo de Deus. São que busca a presença de Deus em tempo e fora de tempo, onde estamos sempre com o coração grato para buscar a presença, um coração que se derrama, um coração que não se preocupa, mas um coração que se entrega, um coração que não vai olhar o que alguém vai dizer, um coração que não vai julgar, um coração que não quer ser julgado, mas um coração que quer se derramar na presença de Deus, um coração quebrantado na presença, um coração que busca a presença do Senhor, um coração que ama, um coração que deixa ser tomado pelo Espírito de Deus, um coração que se enche, aleluias, do poder de Deus. Um coração que se alegra, um coração, Josvaldo, que não tem medo, um coração que quer ser sempre alegre na presença do Senhor, um coração que quer estar sempre cheio de gratidão a Deus, um coração que não importa, mas um coração que quer adorar, um coração que quer glorificar, um coração que quer se derramar, um coração que quer buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Dessa forma, a igreja em Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual e nem cura para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz e assim desagradava ao Senhor. Se eu vos fizer uma pergunta nesta noite e disser:
Quem quer desagradar ao Senhor? Qual resposta eu vou ouvir nesta noite? Esse silêncio talvez seja uma resposta. Ninguém quer desagradar ao Senhor. Ninguém quer falhar com o Senhor. Ninguém quer errar com o Senhor. É óbvio. Nós não queremos. Mas se tem uma coisa que acontece, é sermos mornos. E eu pergunto para você nesta noite: você quer ser morno ou você quer ser quente na presença de Deus? Você quer morno ou você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer ser morno ou você quer ser aquecido na presença de Deus? E eu pergunto para você: o que lhe impede nesta noite de ser aquecido na presença? O que lhe impede de ser cheio? O que lhe impede de se derramar na presença de Deus? Nada lhe impede, sabe por quê? Porque o véu do templo se rasgou e nos deu acesso ao Pai para dobrarmos o nosso joelho, para colocarmos diante do altar do Senhor as nossas lutas, as nossas dores, mas também a nossa alegria e o nosso fervor no Espírito Santo de Deus. Dizemos que nós somos nus, miseráveis, mas necessitamos da presença viva do Senhor em nossas vidas todos os dias, ao levantarmos, porque sem Ele nós não podemos viver. E nós temos que entender que não podemos ficar acomodados, não podemos colocar hoje tão somente essas desculpas de cansaço, de não ter tempo, de não ter isso, não ter aquilo, porque o relógio de Deus faz o tempo parar, mas você vai ter que ouvir a sua voz. Você vai ter que ouvir que Ele é o Senhor. Se você não para para descer, se você não para para buscar, Ele para, mas você desce, porque o Senhor não quer te perder. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem chamado você para se aquecer na presença dEle. Ele tem chamado na minha e na sua vida. Quando menos esperamos, o Senhor começa a falar no nosso coração. Cada um tem um chamado. Cada um foi chamado. Talvez você não esteja apenas identificando qual é o seu chamado. Mas o primeiro chamado que Ele nos fez, sabe qual foi? Sermos servos do Senhor. Isso já é suficiente. Já é privilégio para nós. Ele nos chama para sermos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é privilégio para você. O Espírito que é santo, que é puro, habitar no seu ser, habitar na sua alma, habitar no seu coração. Isso é privilégio que muitos não têm aberto esta porta, mas nós temos aberto e estamos aqui nesta noite com o Espírito Santo, o Consolador, ao nosso lado, nos consolando todos os dias até a consumação do século. Talvez você muitas vezes assim: eu estou só, eu estou sem ninguém, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você nunca ficou só. O Espírito Santo, o Consolador, está com você. Jesus, quando Ele subiu, Ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Olhe para o seu irmão e diga: o Consolador está comigo aqui, aleluias. O Consolador está comigo, o Consolador está com você. Você não está só. Daqueles que precisam de restauração nesta noite, daqueles que precisam de milagre nesta noite, daqueles que já são milagres nesta noite, daqueles que já foram restaurados, daqueles que as suas feridas já foram saradas e daqueles que precisam que suas feridas sejam saradas nesta noite. Mas eu quero dizer para você que o Senhor dos céus está aqui neste lugar nesta noite, operando da mesma forma, da mesma maneira, curando, libertando, salvando, transformando, agindo, purificando, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Só Ele é o Senhor. Ninguém mais. Porque aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele é especialista em fazer. Aquilo que muitas vezes nós não cremos, Ele nos dá força
para que possamos crer. Sabe por que a igreja crescia? Porque perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando você vem para a casa do Senhor, tem uma coisa que você precisa trazer. E tem um lugar específico para você colocar. Às vezes nós pensamos que o altar é só lugar para colocar a oferta. Mas o altar é o lugar onde você colocar a sua vida. É no altar que você precisa colocar as suas frustrações. É no altar que você precisa trazer e dizer: Senhor, eu vim para a tua casa, como muitos crentes dizem assim, pela misericórdia. E é por esta misericórdia que nós estamos aqui nesta noite. É por esta misericórdia que nós glorificamos o Senhor. É por esta misericórdia que nós servimos ao Senhor todos os dias da nossa vida. É por esta misericórdia que nós nos levantamos e o Senhor tem nos sustentado. Traga para o altar, coloque no altar a sua força, a sua fé, a sua esperança, o seu desespero, mas coloque tudo diante do altar do Senhor. Porque do altar emana do céu o poder de Deus e a graça para que possamos suportar todas as brechas e começamos a adorar, porque nós temos um só e um só Senhor. Não existe dois, nem três. Diz a Bíblia: olhai para o autor e consumador da nossa fé, é o Senhor Deus. E eu pergunto: a quem você serve, a quem você adora, a quem você é grato, a quem você busca, a quem você está? Nós estamos na presença de um só, e Ele é Senhor de todos. Por isso que a palavra diz: ó, quão bom e consolável é que os irmãos vivam e quer em união. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque é esta comunhão que nos faz estar alegre na presença de Deus. Jesus, ele quebra justamente isso, porque às vezes nós nos tornamos religiosos. Nós temos que ter cuidado. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Foi isso que aconteceu com os saduceus. Foi isso que aconteceu com muitos que ali estavam. Ou estavam. E aí Jesus vai passando e mostra como é que se quebra o gelo e a desunião. Todo mundo esperando, Clívia. Se eu disser assim: Jesus vai entrar aí na sua casa, quantos aqui vão esperar? Diga amém. Aí Jesus olha e vê Zaqueu. Aí diz: desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele quebra todos os paradigmas dos religiosos que ali esperavam, dizendo: ele vai entrar na minha porque a minha casa é melhor. Ele vai entrar na minha porque eu sou mais rico. Ele vai entrar na minha porque eu sou mais humilde. Ele vai entrar na minha por isso. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, que convém entrar na tua casa. E alguém já começa a criticar e dizer: como é que Jesus vai para a casa de um homem pecador, um cobrador de imposto, tem defraudado o povo, tem feito isso, tem feito aquilo? É justamente para mostrar para você que quando ele quer a comunhão, não tem lugar, não tem barreira, não tem placa, não tem nada que o impeça, porque ele é o Senhor. E Zaqueu já entra restaurado, porque antes que o Senhor adentre a sua casa, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos e nem temos o poder de deter as almas é do Senhor. Não foi resgatada por mim, não foi resgatada pelo pastor da Batista, da Assembleia, da Congregacional, foi resgatada pelo sangue remidor do Senhor. Isso é que quebra todas as barreiras, é que tira toda a desunião. Sabe por quê? Porque se perguntarmos esta noite: como foi que você foi chamado? Como foi que você foi escolhido? Aí cada um vai dizer. E eu pergunto esta noite: quantos receberam a obra do Senhor na sua vida? Quantos foram restaurados pelo Senhor na sua vida no dia do seu chamado? Diga amém. E eu pergunto: será que isso foi em vão? Será que são as placas
que vai nos diferenciar, que vai nos separar do milagroso, que vai nos separar daquele que é o Senhor. Confundiu todas as mentes e Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito de Jesus foi justamente esse. Mas sabe, quando é que se quebra a desunião? Quando diz a palavra, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, reunidos em meu, reunidos em meu, reunidos em meu. Glória a Jesus, que não está reunido em nome de igreja nenhuma, mas no nome do Senhor. Aí sim, Ele se faz presente quando nos reunimos na sua presença, porque na sua presença tem fartura de alegria, tem fartura de milagre, tem fartura de bênção, porque Ele é o Senhor deste povo que vai morar no céu. Sabe por que o Pentecoste foi manifesto? Porque todos estavam reunidos em um mesmo lugar, com o mesmo propósito. Ninguém veio com um propósito diferente? Vem alguém aí com um propósito diferente nesta noite? Eu convido as mocidades, os jovens, para vir para aqui para frente, para nós louvarmos ao Senhor.